Eu queria, já para nós começarmos aqui, entrarmos no que é a palavra, eu queria fazer um teste de conhecimento antes. Amém? Vocês estão preparados? Só quem não vale são os pastores que estão aqui. O Renan é filho de pastor, você que é filho de pastor também não vale, tá bom? Mas eu queria saber se vocês conhecem, eu vou falar alguns nomes aqui, alguns nomes bíblicos, e se você conhece a história. Não adianta falar para mim assim, eu conheço o nome, porque o nome você pode conhecer uma pessoa que tem um nome parecido. Eu estou falando de personagens bíblicos, você fala assim, não, eu conheço a história desse personagem, tá bom? Se você conhece, você levanta a mão. Você não vai precisar vir aqui contar, nem nada disso, mas você levanta a mão aí, tá bom? Então o primeiro nome, Samua. Quem conhece Samua, a história de Samua? Vocês conhecem? Não? Sejam sinceros, hein? Safate. Alguém conhece? Não? Igal. Não é igual, é Igal. Conhece? Amém. Paute. Alguém? Não? Você que está levantando a mão aqui conhece, depois eu vou perguntar, hein? Depois, na hora que eu descer. Gadiel. A história bíblica de Gadiel. Não? Gadi. Não também? Tá bom. Amiel. Alguém? Não? Setur. Não? Ninguém conhece? Estou dando algumas ideias aqui de nome para os seus filhos, tá? Nabi. Não? Tá. Aqui eu não sei se é Guel ou se é Guel, mas que seja. Eu acho que é Guel. Alguém conhece? Guel? Não? Bom, se você não conhece esses nomes, você não está tão mal assim, que eu também não conhecia. Eu também não lembrava. Mas eu queria que você comigo agora acompanhasse a leitura bíblica que nós vamos fazer, que está em Números. Números 13, do 1 ao 16. Números 13, do 1 ao 16. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui, e você vai acompanhando na sua Bíblia aí, ou vai lendo aqui no telão. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. E envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os nomes: Ruben, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali, ou Gemali, eu não sei. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. É muito provável que agora, fazendo a leitura do texto e todo o contexto, você reconheceu alguns dos que nós falamos. Todos os nomes, aqueles primeiros nomes que eu falei, estavam incluídos nessa lista que nós lemos agora em Números. Só que de toda essa lista, é com muita certeza que eu digo que a maioria de vocês reconheceu com facilidade apenas 2 nomes. E quais foram esses nomes? Calebe e Josué, que antes era chamado de Oséias, e então Moisés pegou e colocou o nome de Oséias, né, de Josué. Todos esses homens, 12 homens, foram enviados para reconhecer uma terra que já havia sido prometida. Eles foram fazer então o reconhecimento de um lugar que Deus havia falado. Olha só, existe uma terra incrível, a terra ela é fantástica, ela é de vocês.
E eu quero então que agora, depois de todo um tempo no deserto, de toda uma trajetória, de anos ali lutando e chegaram lá. Agora eu quero que vocês vão e façam um reconhecimento dessa terra que eu já dei a vocês. E então Deus mandou para que Moisés enviassem esses 12 homens. E desses 12 homens, nós ouvimos aqui a leitura bíblica, nós só reconhecemos 2 nomes. E por que nós reconhecemos 2 nomes? Porque nós entendemos que esses 2 homens, esses 2 nomes, são nomes relevantes nessa história. Se talvez nós, na narrativa bíblica, nós trocássemos os nomes, ou trocássemos os personagens, e por acaso você fosse Samua e Safate, os 2 que reconheceram a terra e que falaram que a terra era uma terra boa, provavelmente seriam esses 2 nomes que você lembraria. Mas a história real não é essa. A história é que todos esses homens foram lá, reconheceram a terra, e você só se lembra de 2 nomes, porque esses homens estavam debaixo de uma promessa. Independente das dificuldades, eles estavam debaixo de uma promessa. No mesmo capítulo, o versículo 23 relata que a terra era tão boa que ela precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Olha só, você que é fã de uva aí, olha só que interessante. Então, Números 13, do 26 ao 33, diz assim: então eles retomaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, e diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Quando nós olhamos para esse texto, então, nós estamos ali entendendo, nós conseguimos entender o porquê que quando nós lemos todo o texto, nós reconhecemos a história de Josué e Calebe. Porque Josué e Calebe estavam debaixo de uma promessa, mais do que de uma circunstância que os olhos podiam ver. Mais do que uma sensação humana, eles estavam debaixo de uma promessa. Eles não viram um relatório diferente dos outros homens. Eles não foram em uma terra diferente. Eles foram na mesma terra. Então o relatório daqueles homens, aquele relatório negativo dos homens, não era um relatório mentiroso. Era um relatório real. Eles também viram esses homens que eram gigantes. Esses homens que eram tão grandes e poderosos ao ponto de eles se autodeclararem como gafanhotos diante daqueles homens. Eles viram a mesma coisa. Eles viram o mesmo cenário, mas a atitude deles era diferente naquele cenário. Quando nós pensamos então em experimentar as promessas de Deus, ou viver as promessas de Deus, nós precisamos entender que entre a promessa de Deus e o cumprimento ou o nosso desfrute da promessa de Deus, existe um caminho. E nesse caminho existem alguns posicionamentos que nós devemos ter para que nós possamos experimentar a promessa de Deus para nós. É engraçado porque, pelo menos para mim, esse sermão e todo esse texto já me dá uma perspectiva a respeito de 2022. E é muito louco pensar que quando o Ramon falou comigo sobre estar aqui hoje no dia 26, eu não tinha feito a conta e eu não tinha entendido que o dia 26 seria o último domingo de 2021.
E de que o próximo domingo que nós vamos nos encontrar já é 2022. E se você é igual à maioria dos seres humanos, e eu espero que seja, você provavelmente está neste momento, olhando para o ano de 2021, pensando nas coisas. E eu acredito que você está com o coração grato por todas as coisas que você experimentou, por todas as coisas que você viveu, por todos os livramentos que Deus deu, por todas as bênçãos que você conquistou. Ao mesmo tempo, você também está pensativo sobre todas as coisas que você gostaria de ter feito nesse ano de 2021. Todas as coisas e oportunidades que talvez você deixou passar. Oportunidades que você perdeu. Coisas que você, olhando para trás, você olha e fala: poxa vida, foi mais um ano. E aquilo que eu acreditava que eu viveria nesse ano de 2021 ainda não aconteceu. E eu espero também que você, neste momento agora, está olhando para 2022 com o coração cheio de expectativa. A despeito de todas as palavras que foram ditas a respeito de 2022, o Nando, ministrando nos 3 cultos, ele falou muito sobre aquilo que tem falado sobre 2022. E existe uma expectativa muito ruim a respeito de 2022. Muitos estão olhando para 2022, que vai ser um ano difícil por conta da política, vai ser um ano difícil por conta de uma possível nova onda de Covid e de todos os outros vírus que estão aparecendo. Mas eu espero que você, filho de Deus que está aqui ouvindo essa palavra hoje, ainda esteja com seu coração cheio de expectativa positiva a respeito daquilo que Deus pode fazer no meio da circunstância difícil. E eu espero que agora, você olhando para 2022, você foi grato por 2021, você também pensa naquilo que não fez, mas agora, mirando os olhos para o que está vindo na frente, seu coração está cheio de expectativa, crendo que talvez 2022 seja o ano que você vai experimentar as promessas que o Senhor um dia já fez para você. Quantos de vocês aqui têm promessas do Senhor que ainda não viveram? Pois é, já parou para pensar que talvez 2022 seja o ano de você experimentar isso? Talvez seja o ano de você viver essas promessas. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa existem alguns passos que nós teremos que viver e que nós podemos aprender com esses homens que estavam diante do mesmo cenário de todos os outros, mas que tinham um olhar diferente. E a primeira coisa que nós podemos aprender com eles é que pessoas que são relevantes e que vivem a promessa de Deus são pessoas que têm uma perspectiva positiva diante da promessa. Nós já falamos isso aqui. Eles não estavam vendo um cenário diferente. Eles não estavam vendo. Aquelas pessoas que trouxeram o relatório, elas não eram loucas. Elas não estavam tendo visões. Não, elas estavam vendo um cenário real. O cenário real é de que existiam gigantes. É verdade, existiam gigantes. De que eles eram poderosos. Sim, eles eram poderosos. De que eles eram guerreiros. Sim, eles eram guerreiros. Nós somos como gafanhotos diante deles. Sim, nós somos. Mas a perspectiva desses homens que foram relevantes para essa história e que tinham essa expectativa de viver a promessa, era uma expectativa positiva diante das promessas. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? É que nós recebemos uma palavra de Deus, nós recebemos uma palavra de um homem, de uma mulher de Deus que traz uma profecia, ou a gente lendo a Bíblia, ou a gente tem uma convicção no nosso espírito a respeito de algo, das promessas de Deus para nós, mas nós criamos expectativas negativas a respeito daquilo. E aí o nosso olhar é sempre mais: como que a gente vai viver isso? O Senhor disse que eu viveria tal coisa. Mas Senhor, é tão difícil, olha como é que está o mundo. A taxa de emprego está cada vez maior, Senhor. Como que esse vai ser o ano que eu vou fazer minha faculdade? Senhor, está todo mundo sem dinheiro, Pai. Como que esse ano vai ser o ano em que eu vou abrir o meu negócio? Senhor, com essas crises e com essas ondas de doenças e tantas outras calamidades que estão vindo, como esse ano será o ano em que eu vou gerar? Como?
Normalmente é esse tipo de pensamento que vem à nossa mente. Mas se nós queremos experimentar a promessa, a nossa posição diante disso precisa ser uma posição, uma posição positiva, uma expectativa positiva. Olha só o que o capítulo 14, o verso do 2 ao 4 diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou no deserto, porque o Senhor está nos fazendo passar por esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo da guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Olha qual é a perspectiva desses homens. Enquanto Josué e Caleb estavam: não, nós vamos conquistar. Nós vamos, independente, eles são gigantes. A terra é uma terra difícil de entrar. Existem homens poderosos, mas nós cremos numa promessa. Nós cremos numa palavra que Deus deu para nós. Deus não só deu a palavra, mas como Ele já mostrou a terra. Independente da dificuldade, eu creio na promessa. E a minha expectativa, ela é uma expectativa positiva a respeito daquilo que Deus já prometeu. Então eu caminho em frente, independente das más da situação ruim, crendo que o Deus que prometeu é o Deus que fará acontecer. Se você deseja entrar nesse ano de 2022 com essa certeza de que é o ano onde você vai viver algumas promessas do Senhor, mude a sua perspectiva e deixe toda essa perspectiva negativa de lado. Tenha uma perspectiva positiva diante das promessas de Deus. Uma segunda coisa que nós vemos em Caleb e Josué é de que eles são coparticipantes, ou eles coparticipam da obra de Deus e assumem responsabilidade. Uma coisa que você não vai encontrar na Bíblia é Deus isentando você de responsabilidade. Já basta a salvação, que é por intermédio da graça, e é de graça, você não precisa fazer nada para receber. De resto, tudo tem algo que Deus nos convida para participar com Ele. E a respeito das nossas promessas, também é assim. Números 14, do versículo 6 ao 8 diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Eles não só falaram sobre uma perspectiva de que, gente, Deus vai dar, a gente não precisa fazer nada, algo vai acontecer naquela terra e aqueles homens vão cair desfalecidos e eles vão morrer do nada. Eles estavam com uma perspectiva positiva e eles assumiram responsabilidade e decidiram no coração: Senhor, eu quero participar daquilo que o Senhor falou que vai fazer. Eu não sei como, mas se o Senhor falou que vai fazer, eu quero participar disso. E eu assumo a responsabilidade. E eu quero que o Senhor se agrade de mim ao ponto de fazer acontecer e deixar eu participar disso. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para participar de uma obra, a fim de que nós cheguemos e conquistemos as promessas que Ele tem para nós. Nós precisamos assumir responsabilidade. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre Davi, e falei também de que Davi, para que nós pudéssemos derrubar os nossos gigantes, nós precisamos assumir responsabilidade. E foi o que Davi fez em relação a Golias. Lembra da última pregação? Deus está mais uma vez nos chamando para assumir responsabilidade e coparticipar com Ele, para que nós possamos experimentar as promessas. Eu quero que você busque no seu coração agora. Se você não lembra, se você talvez chegou num lugar onde as promessas de Deus já faz tanto tempo, de que você começou a desacreditar as promessas de Deus. Eu queria que você fechasse o seu olho agora. E que você falasse com o Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo de Deus. Talvez já tenha passado tanto tempo
daquela palavra, daquela promessa que eu até esqueci. Eu coloquei ela num lugar onde ela nunca vai acontecer. Mas eu quero nesta noite pedir para que você traga à memória essa promessa, Espírito Santo. Para que você não só traga a memória, mas traga também um fogo no meu coração e um desejo de participar com o Senhor para ver o cumprimento destas promessas. E eu oro, Espírito Santo, para que nesta noite você visite o coração dos meus irmãos, para que você encha de expectativa o coração deles. Talvez muitos estão cansados já nessa reta final do ano. Muitos estão em modo férias. Mas eu clamo, Espírito Santo, para que você traga a memória, para que você renove o fogo, para que o Senhor renove a paixão no coração dos meus irmãos, para que eles se lembrem das palavras que o Senhor já disse a eles e das promessas que o Senhor um dia já fez, para que eles terminem esse ano, mesmo que faltem somente alguns dias, mas cheios de expectativa e cheios de vontade de assumirem responsabilidade e de coparticiparem com o Senhor do cumprimento dessas promessas, Pai. Em nome de Jesus, que você receba isso no nome de Jesus. Nós precisamos entender que existe um papel de Deus. Ele já fez a promessa e Ele se responsabiliza. Mas existe um papel meu e seu de participarmos disso. Eu não sei porque eu estou falando muito, isso está na minha mente, muito sobre a faculdade. Eu não sei se tem alguém aqui que está ainda pensando em fazer faculdade e que ainda não conseguiu, ou uma nova faculdade, ou uma nova, alguma coisa. Isso está muito aqui na minha mente, eu não sei se tem alguém assim. Mas se tem alguém assim, você hoje ainda não fez a sua inscrição. Mas você acredita que Deus tem uma palavra para você e de que esta palavra é para você. Eu queria desafiar você. Desafiar você a ir fazer a sua inscrição. Crendo de que você está assumindo responsabilidade para o cumprimento também de uma promessa que o Senhor já fez para você. Amém? Então, recebe aí. Uma terceira coisa que nós vamos ver na vida desses homens, que são relevantes para a história, e de que viveram as promessas de Deus, é de que eles sabem a quem servem. Uma coisa que é muito importante para nós cristãos em qualquer área da nossa vida, é nós entendermos quem Deus é e quem nós estamos servindo. Olha só o que diz Números 14, versículo 9, diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Nós não estamos falando aqui de pessoas que não sabiam quem Deus era. Eles sabiam quem Deus era, e eles estavam com tanta certeza, o conhecimento deles a respeito de Deus era tão grande, que a despeito da situação eles continuavam, mesmo que fosse contrário. Não só que isso enchia o coração deles de confiança. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ser relevante ao ponto de experimentar as promessas de Deus é quase beirar a loucura. Porque enquanto todo relato era um relato contrário, enquanto eles viram também esses homens que eram homens gigantes, ao ponto deles falarem que a terra devorava as pessoas que viviam lá. Eles falaram de que eles pareciam gafanhotos, e era um relato real. O coração de Josué e Caleb estava tão cheio de certeza da promessa de Deus, e eles tinham tanta certeza de quem Deus era, de o Deus que eles serviam. Eles conheciam tão bem esse Deus a quem eles serviam, que eles beiraram a loucura, ao ponto de dizer: não se preocupem, não vamos ter medo. Nós vamos entrar naquela terra, nós vamos tomar, e nós vamos devorar eles como se fossem pães. Você já parou para pensar nisso? O relato anterior é de que eles se comparavam a gafanhotos diante daqueles homens. E agora eles estavam falando de que eles os devorariam como se fossem pães. Talvez você não entenda, mas experimentar as promessas de Deus é assim. É você ir na contramão de toda notícia. É ir na contramão de toda expectativa negativa. É caminhar contra. Ou você acha que eu não sei para você se isso não é loucura ainda para você,
Mas quando você pensa em Jesus caminhando sobre as águas, isso não é loucura para você? Quem aqui já tentou andar sobre as águas? Ninguém tentou? Então eu acho que eu sou mais louco mesmo. Porque ao ler esses textos, às vezes eu gosto muito de desenho, eu sempre falo isso. Eu imagino a cena. E por imaginar a cena, aquilo cria uma coragem dentro de nós. E se você não teve um momento de loucura num acampamento da igreja, que acampamento da igreja deixa a gente com mais, né? Você vai para o acampamento, você volta, meu Deus, eu estou muito crente. Depois de experimentar tantas coisas nos acampamentos, eu já fui na piscina, falando: Senhor, eu sei que o Senhor pode, Senhor. Então eu quero experimentar, Pai. Oh, Jesus, nesta manhã. É lógico que eu estava com medo, então eu não deixava ninguém ver isso. Então eu tentava e aí não dava certo, eu caí todas as vezes. Mas crer nas promessas de Deus é caminhar por fé, mesmo que aquilo pareça ser loucura. E é o que esses homens estavam vivendo. A certeza desse Deus ao qual eles serviam era tão grande que eles falaram: nós vamos devorá-los como se fossem pão. Então eles sabiam o Deus a quem eles serviam. E sabe uma coisa que é interessante de nós pensarmos? Como nós podemos conhecer a Deus mais? Através da sua palavra. E através das experiências que nós temos com Ele. Existe uma relação que nós temos com Deus, e quando eu falo de promessa, eu quero, com muito temor, de que você não entre num lugar onde exista um sentimento de pleno triunfalismo, onde a nossa vida cristã é uma vida onde você só vai vencer o tempo inteiro, e você só vai ganhar, e de que vai dar sempre tudo certo, porque essa não é a verdade. Mas a partir do momento que você conhece a Deus, e que você dedica tempo em conhecê-lo, a sua perspectiva a respeito da vida muda, e aí você para de desejar somente os seus planos. Então as promessas de Deus para você começam a ter um impacto diferente, porque elas refletem a vontade de Deus para você, e não a sua vontade de conquista. E eu quero que você pense comigo. Eu vi o Douglas Gonçalves falando uma vez sobre a maneira que nós podemos nos relacionar com Deus. E ele falou que nós podemos relacionar com Deus de duas maneiras. Nós podemos nos relacionar com Deus ou como se Ele fosse um celular, ou como se Ele fosse um quadro. O celular, ele é muito útil. E existem celulares de última geração que são caríssimos. E você está o tempo inteiro com ele. O tempo todo. Você está o tempo inteiro com o celular. Mas por quê? Porque aquele celular, ele vai te dar... Você precisa dos serviços que ele presta a você. Então, se você quer fazer uma ligação, você precisa do seu aparelho celular. Se você quer mandar uma mensagem, você usa o seu aparelho celular. Se você quer tirar uma foto, você usa o seu aparelho celular. Hoje a gente lê e-mail, responde e-mail, muitas vezes no aparelho celular. Se você quer fazer um vídeo, você usa o aparelho celular. Mas ele não é necessariamente essencial, e você não gasta tempo em contemplação. Se aquele celular parar de funcionar, você automaticamente o descarta e troca por outro celular, ou faz qualquer outra coisa. Nós podemos ter Deus como um Deus desse jeito. E talvez a sua relação é somente de acordo com o serviço que Ele presta. Mas um quadro, a gente tem uma relação diferente com o quadro. Porque a gente investe para ter o quadro. E a gente o coloca em um lugar de destaque na casa. Nosso aparelho celular não fica em um lugar de destaque na nossa casa. A não ser que você não esteja muito bem. Mas se você é uma pessoa normal, seu celular não está em uma posição de destaque. Ele está lá em algum lugar e você vai utilizar o serviço. Mas um quadro não. Você investe para ter aquele quadro. Você o coloca em um lugar de destaque. E por muitas vezes, mesmo que aquele quadro não possa te oferecer nada, você para e contempla o quadro. E por contemplar aquele quadro, você começa a entender os detalhes do quadro. E a cada dia que passa, você começa a conhecer cada detalhe do quadro, cada detalhe da pintura, cada detalhe do traço daquele pintor ou daquele... É esse tipo de relação que nós precisamos ter com o nosso Deus. Uma relação de contemplação. Esses homens entendiam quem Deus era, porque tinham vivido experiências com Ele e tinham contemplado Deus.
Então eles podiam confiar naquele Deus, porque Deus não era um objeto que saciava as vontades dele, mas Deus era um Deus grande ao ponto de eles, mesmo que Deus não desse nada, eles paravam para contemplar Deus. E eu quero convidar você a se desafiar nesse ano de 2022, a conhecer a Deus, nessa perspectiva de contemplação. E isso vai mudar a sua vida em vários aspectos, até mesmo na adoração. Eu costumo dizer que quando nós contemplamos Deus, quando nós dedicamos tempo para contemplar Deus, a nossa maneira de adorar a Deus muda. É como elogiar alguém. Eu agora, se eu buscar na minha memória todos os motivos que eu tenho para elogiar minha esposa, eu vou encontrar vários. E eu tenho na minha memória qual é o corte de cabelo que ela tá. E eu posso dizer que eu acho lindo o corte de cabelo dela. E eu posso dizer que eu acho ela uma mulher forte, que eu acho ela, que eu acho lindo o sorriso, que eu acho tantas coisas. Mas, se eu parar, colocar ela sentada, falar, eu quero contemplar você agora. A minha perspectiva sobre a maneira que eu a elogio muda, porque eu começo a enxergar detalhes que eu não tinha enxergado antes. E aí você começa a observar, eu estou aproveitando e fazendo aqui uma declaração, entendeu, gente? Então, a música romântica, brincadeira. Mas você começa a observar detalhes e você observa aquele, olha, quando ela sorri tem um furinho no queixo, olha que bonito isso. Se nós fazemos isso com as pessoas humanas que nós amamos, por que nós não podemos fazer isso com o nosso Pai? E eu tenho certeza que você vai poder gastar a sua vida inteira contemplando Deus, entendendo quem Ele é e podendo adorá-lo, porque você agora o conhece. E isso vai mudar a sua perspectiva de olhar as promessas. Mesmo quando tudo estiver errado, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu gasto tanto tempo conhecendo Ele, que eu entendo, eu acho que eu sei o que Ele está querendo fazer. Está dando tudo errado e Ele pediu para eu falar sim. Quando você conhece Deus, as perspectivas ruins a respeito de algo ficam de lado. E você caminha confiando na palavra dEle e na promessa que Ele um dia já fez para você. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que quando nós buscamos ser essas pessoas relevantes e que caminham em direção às promessas de Deus, nós somos alvos de críticas e perseguições. Nós não estamos isentos das críticas e das perseguições. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 14 de Números. Quando eles falaram, não tenham medo, nós vamos lá e vamos devorá-los como se fossem pão. Eles disseram, o versículo diz, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Quando nós caminhamos em direção à promessa de Deus para nós não estamos isentos das críticas e das perseguições. E você precisa entender que nem sempre crítica e perseguição é um sinal para que você não continue. Às vezes as críticas e perseguições são um sinal para que você continue. São apenas um indicativo de que você está no caminho certo. E sabe qual é a certeza que você tem de que você está no caminho certo? Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O próprio Deus se responsabiliza em cuidar de você. Mesmo diante de toda crítica, mesmo diante de toda perseguição, o próprio Deus se responsabiliza de cuidar de nós. Quantas situações nós já vivemos, você já viveu, em que tinham todos os indicativos, mas você acreditava na promessa. E você caminhou, e de repente quando você deu um passo, você sofreu uma crítica. Mas você continuou crendo, e você caminhou mais um, e você levou uma pedrada. E você começou a ser perseguido, seja em qualquer lugar, até o ponto em que o próprio Deus se manifestou e cuidou da sua proteção. Deus é um Deus, Ele é o Deus mais interessado. Ele é a pessoa mais interessada no cumprimento da promessa. Porque a promessa tem a ver com a palavra dele, não com você. Então Ele é o maior interessado. Se Ele tem tanto interesse em fazer valer a palavra dele, Ele também se
responsabilizará com toda a proteção sobre a sua vida. Hoje vai ser bem rápido, já é o último ponto. A quinta coisa que nós vamos entender sobre essas pessoas que são relevantes e de que experimentam as promessas do Senhor, é de que elas vivem para experimentar as promessas. Elas vivem, não é só a vida que elas levam, mas elas têm tempo o suficiente para experimentar as promessas de Deus. Números 14, versículo 38 diz assim: de todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, sobreviveram. O nosso Deus é um Deus que tem interesse em que nós vivamos o melhor dessa terra. Ele tem interesse em que nós vejamos as promessas acontecendo. E se nós somos estes que cremos neste Deus, que experimentamos essa vida relevante, Deus nos dará tempo de vida para que nós possamos viver e experimentar essas promessas. Ontem, dia 25, nós celebramos o Natal, mas também era o dia em que minha mãe e meu pai comemoravam bodas. E aqueles que nos conhecem sabem que nós perdemos. Eu perdi o meu pai esse ano, no mês de julho, dia 30 de julho de 2021. O Senhor levou meu pai de uma maneira muito rápida, ao ponto que a gente não conseguiu nem se preparar para isso. Não que a gente consiga fazer isso, né? Mas nós não esperávamos. O meu pai estava bem em casa e pelo menos a gente achava que ele estava bem. E de madrugada eu levantei. A Lana levantou para dar mamar para a Isha e ela falou: Diego, seu irmão te ligou no seu celular, tem a chamada perdida. E meu pai, alguns meses atrás, tinha passado mal por conta da diabetes. E na hora eu levantei preocupado, achei que fosse isso. Peguei o celular, mandei mensagem para o meu irmão. E meu irmão falou: não, nós estamos no hospital. O pai começou a ter dificuldade para respirar. E eu corri, vim com o pai, eu tentei te ligar, mas você não atendeu, mas a gente já está aqui no hospital. A resposta dele foi que o médico disse que o pai está com uma pneumonia muito forte, que ele vai ficar aqui, eu ainda não sei direito, vai fazer um exame e vai falar. Fez o exame e falou: o pai vai precisar ser entubado. Isso pela manhã, e meu irmão foi embora. E isso era 3 horas da manhã, quando eu falei com meu irmão, quando meu irmão foi para o hospital. E aí naquele dia eu ia pegar a chave da casa que a gente está morando, que é mais aqui perto. Então eu estava nessa correria de mudança, eu não sei como é que vai ser. Eu falei: então tá bom. Fui para minha mãe, falei com a minha mãe, fiquei um tempo com ela. Falei: mãe, eu preciso ir lá porque eu vou pegar a chave. Na hora que eu pegar a chave a gente se fala, porque na minha cabeça ia dar tudo certo. E meu pai ia ficar entubado e logo estaria em casa, depois de alguns dias. E aí, quando deu 3 horas da tarde, meu irmão mandou mensagem no grupo que nós temos dos irmãos e falou assim: ligaram do hospital e pediram para que todos nós fôssemos para lá. A gente, na nossa família, eu nunca tinha perdido ninguém próximo, mas já tinha ouvido a história de pessoas que perderam. E eu imaginei, na hora que falou isso, a gente já imagina o que pode ser, mas no nosso coração ainda existe uma expectativa de que não fosse. Mas infelizmente, quando chegamos lá, nós ficamos sabendo que o meu pai, por conta da dificuldade de respirar, que começou a ficar muito grande, ele teve uma parada cardiorrespiratória. E eles tentaram reanimar o meu pai durante 40 minutos e não conseguiram, e meu pai veio a óbito. Ainda não é muito fácil para mim falar sobre isso, porque eu não tive tempo de viver o meu luto, de chorar a morte do meu pai. Porque nós somos, na família, a gente começou a correr atrás das coisas que precisavam fazer, e a gente foi fazer. E o meu pai foi enterrado. Mas o dia 25 de dezembro era o dia que ele e minha mãe comemoravam bodas. E já tem alguns dias que minha mãe está falando que ela não queria que nós fôssemos para a casa dela, nos reunir lá, que a gente podia fazer em qualquer outro lugar, menos na casa dela, porque a casa dela sempre foi essa casa onde todo mundo se reunia. Então nós ficamos ontem lá em casa e inevitavelmente isso traz a memória. E aí, quando eu comecei a olhar hoje, olhando de volta tudo, relendo as coisas que eu tinha separado, que Deus tinha falado comigo, e eu comecei a pensar nessa pessoa relevante que experimentou promessas do Senhor. E aí, inevitavelmente, eu lembrei do meu pai. Porque mesmo que ele tenha partido, se existe um homem próximo que eu conheço que foi relevante,
foi o meu pai. E por que eu estou dando o exemplo, mesmo sendo difícil para mim falar? Porque o meu pai, quando nós olhamos para a história de Josué e Caleb, nós vemos que eles entraram numa guerra, eles conquistaram uma cidade, eles lutaram por um povo, e isso é grandioso quando nós olhamos. E a gente tem o hábito de diminuir as pequenas coisas que nós vivemos quando nós comparamos com essas grandes histórias. E a gente acha que ser relevante é só derrubar muralha. A gente acha que ser relevante é só andar pelo meio do mar. Que ser relevante é caminhar sobre as águas. Mas ontem, e eu até postei hoje no meu Insta, pensando sobre meu pai. E todas as coisas em que ele fez falta o tempo inteiro, mas nesse dia 25. Por conta de todas as tradições que ele criou, sem ao menos saber o que estava fazendo. Por todo o carinho, por todo o cuidado que ele dedicou à família, a nós. E como ele foi relevante. Ao ponto de marcar a história da nossa família para sempre. O Nando falou, seu pai é um herói. E é mesmo. Foi um herói. E eu estou usando isso só para dizer para você, de que talvez o que você tem hoje na sua mão não é uma cidade. Você não é um líder de um exército. Mas talvez o que você tem hoje na sua mão é a sua casa. O lugar, o território que Deus está dando na sua mão para você ser relevante e para você viver as promessas de Deus é a sua família. São os seus filhos, são os seus irmãos, são aqueles que estão próximos, são os amigos do trabalho. Talvez sejam só eles. E o meu pai era um poeta e tocava gaita. Então, uma coisa que ele fazia todo Natal quando nós íamos para a casa dele, isso quando a gente era um pouco menor, era pegar a gaita dele e começar a tocar os hinos da igreja em ritmo de forró, que meu pai era da Bahia. Então ele tocava as gaitas e aquilo era marcante demais para a gente. Por mais que a gente brincasse, dava risada e tal, mas a gente sabia que aquele momento, ia ter aquele momento com o meu pai e aquilo estava marcando a nossa história. Quais são os territórios que Deus tem entregado na sua mão para você ser relevante e para você experimentar as promessas que Ele deu para você? A gente brinca com o meu pai, e ontem eu tive o privilégio de brincar com a minha mãe, tentando alegrá-la um pouco. O meu pai cozinhava muito e ele tinha mania, eu acho que a linguagem de amor dele era o serviço. Então ele fazia comida para a família. Sabe aquele patriarca? O prazer dele era ver a gente comer. Então às vezes ele não comia esperando a gente comer. E enquanto ele preparava, ele ficava cortando um pedacinho da carne. E aí ele vinha assim e enfiava na nossa boca. E eu falo enfiava mesmo. Ele enfiava assim, come. A gente, pai, o que é isso? Ele, eu vou te dar alguma coisa ruim para comer, menino? Come. E a gente comia aquilo. E era uma maneira dele marcar a gente. E eu estou falando isso porque 2022 está chegando. Existem as promessas que Deus tem para você. Já existe um território que Deus já te deu. E aí existe agora a sua decisão em ser relevante ao ponto de mudar a história daquela região, desse território que Deus te deu. Ou você pode decidir não ser relevante. Nós no começo lemos e falamos o nome de várias pessoas que nós não sabíamos quem eram. Mas nós sabíamos quem era Josué e Caleb. Porque ser relevante não é o acaso que decide. Ser relevante é uma decisão nossa. E experimentar as promessas de Deus é uma consequência dessa nossa relevância. Eu queria convidar você a se colocar de pé agora e fechar os seus olhos. Eu não sei de que maneira o Senhor falou com você nessa noite. Eu não sei de que maneira você permitiu que o Senhor falasse com você. Mas eu tenho certeza de que de alguma forma o Espírito Santo falou com você. Não é sobre a quantidade de tempo que a gente prega. Não é sobre a nossa incrível habilidade de preparar ou não preparar um sermão. Mas tem a ver com nós abrirmos nosso coração para que o Espírito Santo venha e faça aquilo que Ele faz. E eu queria que você, de olhos fechados, começasse a falar com o Senhor. E começasse a apresentar o seu 2022.
começasse a apresentar ao Senhor todos os territórios que o Senhor já te entregou, todos os lugares que Ele já colocou na sua mão, todas as Canaãs que Ele já te entregou. E que você começasse, em primeiro lugar, pedindo do Senhor coragem. Coragem para assumir a responsabilidade de ser relevante nesse seu território, nessa terra que o Senhor já te deu. E em segundo lugar, que você orasse para que o Senhor te desse estratégia. Talvez a estratégia seja se armar espiritualmente como um guerreiro e fazer como Josué e Caleb, e guerrear em prol de uma cidade, em prol de uma nação, de um povo. Mas talvez seja somente cuidando da sua família e sendo relevante para ela, marcando a vida dos seus filhos, ao ponto de que eles olhem para você e saibam: aqui existe alguém relevante, mesmo que ninguém conheça o nome, mas existe alguém relevante que marcou a minha vida, marcou a minha história, e que me impulsionou a viver as promessas. O meu pai viveu muitas das promessas de Deus, e existem muitas das promessas de Deus que Ele implantou no nosso coração, como família. Algumas Ele não vai poder ver, mas nós veremos. Nós, a nossa casa, nós somos as sementes que Ele deixou. E talvez o que Deus está te dando hoje são algumas pessoas para que você plante sementes. Talvez se você está aqui, você nunca entregou a sua vida para Jesus. Chegou o momento de uma decisão muito importante para você. A decisão de entregar essa vida para Jesus e falar: Jesus, eu quero ser relevante, mas eu sei que para isso eu preciso do seu Espírito. E para eu receber o seu Espírito, eu preciso entregar a minha vida para você. E eu quero entregar a minha vida para você hoje, Jesus. Talvez você esteja aqui hoje, você nunca entregou a vida para Jesus, mas você deseja fazer isso hoje. E se você deseja fazer isso hoje, eu queria que você levantasse a sua mão, se você está aqui, desejando entregar a vida para Jesus. Se você nunca fez isso. Você que está acompanhando pela internet, se você também deseja hoje entregar a vida para Jesus, ou deseja, se você já é cristão e deseja que a sua história seja transformada, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e alguém daqui da IA Church vai entrar em contato com você, porque nós queremos ser suporte para você. Como família, nós queremos te ajudar a marcar a sua geração, a marcar a sua família, ao ponto de que você e toda a sua família, toda a sua geração experimentem as promessas de Deus. Eu queria orar com vocês. A palavra diz que não é pela nossa habilidade humana, mas é pelo poder do Espírito. Então eu abro mão de qualquer habilidade nesse momento, Senhor, para que o Teu Santo Espírito toque o coração das pessoas que estão aqui, papai. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, a despeito de todas as palavras ruins, de todo prognóstico negativo, ó Pai, sobre 2022, nós cremos nas promessas que o Senhor fez. Nós não queremos entrar em 2022 com medo. Apesar de toda notícia, apesar de toda expectativa ruim, nós cremos que 2022 será o melhor ano da nossa vida, Pai. A despeito, ó Pai, de toda luta política, de toda nova onda, de toda doença, de toda calamidade, nós declaramos, ó Pai, que cremos que 2022 será um ano onde nós experimentaremos as promessas que o Senhor fez para nós, ó Pai. E a minha oração é para que nesta noite o Senhor renove, ó Pai, no coração dos Teus filhos, a boa expectativa a respeito das Tuas palavras, ó Pai. Não é só sobre o nosso desejo, sobre o desejo do nosso coração, mas é sobre o cumprimento das Tuas promessas, ó Pai. Nós, ó Pai,
queremos experimentar, ó Pai, as Tuas promessas nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E nós, ó Pai, não só oramos e clamamos, ó Pai, para vivermos essas promessas, mas nós já agradecemos ao Senhor pelo cumprimento das promessas que virão, ó Pai. Nós, ó Pai, já nos comprometemos em testemunhar a respeito das promessas e das coisas que o Senhor fará na nossa vida, na nossa casa e na vida dos que estão conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro uma mudança de mentalidade na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que toda mente negativa, ó Pai, a respeito das promessas que o Senhor fez, caia por terra agora, ó Pai, e seja trocada por uma mente positiva a respeito das Tuas palavras, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, que 2022 será talvez um dos melhores anos da nossa vida. E eu queria desafiar você, para que você buscasse ao Senhor, porque talvez as promessas, o cumprimento das promessas na vida de alguém, passam pela sua vida. E muitas vezes quando nós ouvimos o Senhor e nós nos calamos, nós estamos também perdendo a oportunidade de participar da vitória do nosso irmão. Então, se Deus falou com você algo e de que você entende que o cumprimento da promessa na vida do seu irmão passa pela sua vida, receba isso, participe daquilo que Deus está fazendo em nome de Jesus. Amém?